sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na última parte da nossa congregação, vamos continuar no livro dos Atos dos Apóstolos. Estamos nesse texto que fala acerca do tempo em que o apóstolo Paulo esteve na cidade de Corinto, na Grécia, durante a sua segunda viagem evangelística, pregando ali o evangelho de Jesus Cristo. Esse texto está no capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 11, o tempo em Corinto, o tempo que Paulo esteve em Corinto, e anos depois disso, ele escreveu as duas cartas aos Coríntios, né? Primeira epístola e segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola com 16 capítulos, segunda epístola com 13 capítulos, que não são mais palavras de Paulo aos Coríntios, mas palavras de Jesus para nós. Aleluia. Então, Atos conta então o período histórico em que Paulo esteve aí na cidade de Corinto. Esse texto que vai do versículo 1 até o versículo 11, está dividido assim. No versículo 1 foi a partida para Corinto, como Paulo partiu de Atenas para Corinto. Do versículo 2 até o versículo 10, o ministério de Paulo em Corinto. E agora nós vamos terminar, tudo até o 10 nós já vimos, e agora nós vamos ver o último versículo, versículo 11, 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio o tempo que Paulo ficou na cidade de Corinto. Quando a gente lê um livro, assim como os Atos dos Apóstolos, né, a leitura pode ser rápida, e a gente fica enganado, pensando, puxa, Paulo fez uma viagem, né? Paulo fez aqui 3 viagens, livre e uma viagem aprisionado. A gente pensa que foi uma viagem de um fim de semana ou de 10 dias. Nessas viagens demoravam meses, demoravam até anos. Só na cidade de Corinto, Paulo ficou 1 ano e meio ali, pregando o evangelho de Jesus Cristo e organizando a igreja cristã naquela cidade. Hoje nós vamos ficar apenas com o versículo 11, que tem esse título aí, 1 ano e meio. Vamos ler juntos o versículo 11, leiam comigo. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Viram que eu grifei ali no versículo, no nosso slide, né, o verbo ensinar. Ensinando entre eles a palavra de Deus. O último avivamento que Deus enviou sobre a terra, ele foi batizado pelos homens como avivamento pentecostal. O avivamento é uma obra de Deus, não é uma obra de homens. Mas os homens dão aos avivamentos de Deus o apelido que eles quiserem. Deram para esse último avivamento que veio, do início do século 20, até quase o final do século 20, na década de 80, esse avivamento acabou. Nós estamos vivendo um período de resfriamento. Sempre depois de um avivamento vem um período de resfriamento. Os homens deram para esse último avivamento, né, o apelido de avivamento pentecostal. Isso é apenas um apelido. E foi daí que surgiram então igrejas chamadas pentecostais ou neopentecostais. E essas igrejas pentecostais, neopentecostais, elas acabaram interpretando errado muitas coisas do próprio avivamento que Deus deu. Muitas coisas. Vou falar hoje só uma para vocês. Uma coisa que eu vou falar que eles interpretaram errado. Eles fazem uma diferença entre pregar e ensinar. Para os pentecostais, pregar é uma coisa e ensinar é outra coisa.
Eles até têm essa linguagem assim: puxa, aquele pastor ali, ele é um pregador, porque ele prega com autoridade. Não, aquele outro pastor ali, ele não é um pregador, ele é um mestre, porque ele ensina. Eles fazem a diferença entre pregação e ensino. Essa diferença simplesmente não existe. Não existe isso. O que eles chamam de pregador? É alguém que prega, mas não ensina nada? Se você não aprende nada em uma pregação, de que valeu essa pregação? As pessoas não entendem o que é isso. E elas fazem toda essa diferenciação. Isso veio com o pentecostalismo, tá? Pessoas de igrejas pentecostais e neopentecostais fazem essa diferença. Aí o que acontece com elas? Elas começam a gostar de pregações e a odiar ensinos. Quando é ensino, a maioria não vai. Mas quando é uma pregação, porque eles pensam que a pregação é uma pregação de poder, aí eles vão. Errado, amor. Completamente errado. O que é pregação e o que é ensino? Nós lemos, por exemplo, como que Jesus agia. Vamos ver comigo? Acompanhe na sua Bíblia. Eu não coloquei isso no slide, mas você vai acompanhar da sua Bíblia. E quem está de casa, o Luciano coloca a Bíblia na telinha aí, né? 2 versículos praticamente iguais em Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 23. Fala como Jesus realizava o seu ministério. Mateus 4, 23. Mateus 4, 23. Amém? Leiam comigo. Percorria Jesus. Acharam? Vou esperar mais um tempinho aí. Quem achou aí? É porque as máscaras de vocês não deixam eu ouvir direito a voz de vocês, né? Mas glória a Deus. Quando Jesus voltar, vai tirar a máscara de todo mundo. Então, vamos então juntos. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Olha o que Jesus fazia. Ele percorria todos os lugares, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ensinando, pregando, curando. O que cada uma dessas 3 coisas significa? Veja como esse mesmo texto se repete no capítulo 9 agora. Veja, Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35. Um pouquinho para frente aí. Mateus 9, 35. Juntos. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Igualzinho, né, os 2 versículos. O que Jesus fazia no seu ministério? Ensinando, pregando, curando. Ele andava ensinando, pregando, curando. Bom, do que será que os pentecostais chamariam Jesus? De pregador ou de mestre? Do que todo mundo chamava Jesus quando ele esteve na terra? Então, para os pentecostais, Jesus seria reprovado como pregador, porque ele não é um pregador, ele é mestre. Para os pentecostais, Jesus seria rejeitado, porque eles gostam de pregadores, eles não gostam de mestres. Eles gostam de pregação e não gostam de ensino. Então eles rejeitariam Jesus. Vamos entender isso. Jesus ensinava
ensinava a palavra de Deus. Por isso ele era chamado de mestre. O verbo ensinar aqui, o verbo ensinar, fala acerca da didática. O modo de transmitir alguma coisa para alguém chama-se ensino. Alguém não sabe mexer no computador e você sabe, então você vai lá e ensina aquela pessoa. Ensina aquela pessoa a mexer naquele aparelho que ela não conhece. Ensinar é a didática, a forma de transmitir alguma coisa para alguém. Como nós transmitimos algum conhecimento para alguém? Ensinando a essas pessoas. É isso que Jesus se preocupou em fazer. Por isso ele foi chamado de mestre. E o que significa pregando? A pregação não é uma forma de comunicar. A pregação é o conteúdo que é ensinado, irmãos. A pregação é o conteúdo que é ensinado. Da onde que surge a palavra pregação? O verbo pregar. Da onde vem o verbo pregar e da onde vem a palavra pregação? Ela vem daqueles antigas monarquias, daqueles antigos reinados, quando um rei baixava uma legislação, baixava-se novos decretos, ele chamava os escrivãos e eles escreviam ali os decretos do rei. O rei assinava com o seu anel, com o seu sinete e mandava fazer várias cópias e entregava tudo isso para os mensageiros. E os mensageiros saíam então a cavalo e percorriam todas as cidades, todas as províncias daquele reino. E quando o mensageiro chegava numa cidade, ele chegava na praça principal, no mercado, onde todo mundo estava ali reunido, e levava alguém para tocar uma trombeta, e tocava a trombeta, ele dizia, mensagem do rei. Todo mundo parava o que estava fazendo e vinha ali para escutar. Ele então abria o rolo e lia os decretos do rei. Esses são os decretos do rei. E depois de ler isso para o povo, eles levavam isso lá numa porta, num portal ou num poste, e colocavam lá na parede, e literalmente eles pregavam na parede, para que as pessoas que ouviram, depois elas cheguem lá e leiam o que foi pregado na parede. É daí que vem o verbo pregar. Pregar não é um jeito de falar. Pregar não é um jeito de comunicar. Pregação é o conteúdo que é transmitido. É o conteúdo que é falado. Por isso esses dois versículos que nós lemos aqui, Jesus andava ensinando, e no seu ensinamento ele pregava o evangelho do reino. A pregação do evangelho era o conteúdo, o ensinamento era a forma como Jesus passava esse conteúdo para as pessoas. Não existe esse negócio de que pregar é um jeito de falar, não. Aquela pessoa prega com autoridade, porque pula da cambalhota, grita alto, ou que poder. Isso não é poder coisa nenhuma. O poder de Deus é o evangelho. O poder é o conteúdo. Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Viram aí? Aplausos aí, tá vendo? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Viram como entender a coisa errada? O apóstolo Paulo passou 1 ano e meio em Corinto, fazendo o quê? Fazendo o que nesse ano e meio? Ensinando entre eles
a palavra de Deus, os decretos de Deus, o que Deus ordena. A pregação do Evangelho. A pregação é o conteúdo, e esse conteúdo tem que ser ensinado. Porque esses crentes que estão por aí só ouvindo o que eles chamam de pregação e rejeitando o ensinamento, estão se tornando uma geração de crentes ignorantes de Bíblia, que não conhecem nada e andam por aí falando coisas erradas. Pregação é o conteúdo, e esse conteúdo é para ser ensinado. E por isso que eu coloquei como referência Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, aonde Jesus disse, eu coloquei abreviado de propósito, vamos ler juntos: fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus mandou fazer discípulos. O que significa a palavra discípulo? Significa aprendiz, gente que aprende, gente que é ensinável, gente que está aprendendo o que está sendo ensinado para eles. E como se faz discípulos? De novo eu grifei ali, ó, ensinando-os a guardar o que? Em resumo, toda a palavra de Deus. Aleluia, irmãos. Olha como Satanás usa o mau entendimento das pessoas. Olha como Satanás usa a ignorância das pessoas. Eu sei disso como pastor, sei disso como professor também de seminário. Como a maioria dos crentes, especialmente pentecostais e neopentecostais, não gostam de nenhum ensinamento, porque eles acham que é aquela pregação gritada de poder, que é o que Deus quer. E não tem conhecimento nenhum, e não tem base de palavra nenhuma em suas vidas. Isso é obra de Satanás. Porque pessoas sem o conhecimento da palavra também não vão para o céu. Só com o que eles chamam de pregações superficiais não dá para ir para o céu, não. Porque o que nos santifica, o que nos purifica, o que lava a nossa alma é a totalidade da palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. E é por isso que o que fazemos no nosso ministério é o que toda a igreja de Cristo na terra deveria estar fazendo, ensinando a palavra. Mas eu sofro ainda no nosso ministério com o desprezo de muitos irmãos que dizem ser do nosso ministério, que ainda desprezam o ensinamento. E já teve até gente me criticando por aí afora: mas o pastor Edivaldo, ele não prega, ele só ensina. Que ignorância! Eu faço exatamente o que Jesus fez: ensino a pregação, o conteúdo do Evangelho de Jesus Cristo, porque essa palavra que vai te santificar e te levar para a glória em Cristo Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.